Olá, gente. Felipe Marzano falando novamente, dando sequência aqui ao estudo da NR28. Bom, deixa eu colocar aqui para apresentar, gente. A gente começou na primeira videoaula dessa NR, a gente começou a falar sobre os aspectos relacionados à fiscalização, não é verdade? E agora a gente vai falar sobre os aspectos relacionados a penalidades. Penalidades. Vamos lá. Beleza, vamos lá, gente. Olha aí. Primeiro, gente, a norma ela fala um pouquinho sobre embargo e interdição, tá? Que é algo que já é abordado na NR3, vocês sabem muito bem, porque a gente já estudou, né? Então, vamos ver o que ela traz sobre o embargo e a interdição, tá? Olha, quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e iminente risco à saúde e ou à integridade física do trabalhador, com base em critérios técnicos, né, são os critérios que a gente já estudou na NR3, deverá propor de imediato à autoridade regional competente a interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou o embargo parcial ou total da obra, determinando as medidas que deverão ser adotadas para a correção das situações de risco. Então, gente, ele traz a previsão de que o agente de inspeção do trabalho ele pode requerer, né? Pode não, ele deve requerer de imediato à autoridade regional competente o embargo ou a interdição, tá? O que a gente destaca aqui desse item da norma, gente? Primeiro, a expressão de imediato, tá? Isso não é algo que ele vai fazer daqui a 24 horas, né? Ou daqui a uma semana, ou quando no primeiro dia útil, depois da fiscalização, tá? É uma proposta que ela é feita de imediato. Por quê, gente? Pelo conceito do que significa risco grave e iminente, né? A gente já estudou esse conceito, tá? Então, quando o trabalhador ele está correndo risco de morrer ou de sofrer um acidente muito sério, né? De adquirir uma doença com consequências gravíssimas, tá? Então, são situações que requerem ação imediata, tá? Então, esse é o primeiro elemento que a gente destaca aqui nesse item da norma. E o outro item que a gente destaca, gente, é que quando o auditor fiscal do trabalho ele requer o embargo ou a interdição, acompanhado disso, ele tem que determinar as medidas que a empresa vai ter que adotar para corrigir a situação, tá? Ele não basta ele chegar e falar, olha, você está expondo aqui os seus trabalhadores a um risco grave e iminente, e eu estou aqui embargando a sua obra, tá? Olha, lembra do objetivo primordial, né? Que é a promoção de um ambiente de trabalho seguro, tá? Então, quando ele tomar essa atitude, que não é uma medida punitiva, a gente já viu, né? Uma medida para resguardar a saúde e segurança dos trabalhadores, emergencialmente, é uma medida emergencial, ele tem que determinar o que a organização tem que fazer para corrigir e poder suspender o embargo ou a interdição. Beleza? Então tá, olha. A autoridade regional competente, à vista de novo laudo técnico do agente de inspeção do trabalho, procederá à suspensão ou não da interdição ou embargo, tá? Então, olha aí, gente. O agente de inspeção do trabalho, ele fez uma fiscalização e pediu lá a interdição ou o embargo, né? Como que vai fazer para desembargar? Um novo laudo técnico, tá? Ele vai verificar se as condições foram corrigidas, se já não há mais risco grave ou iminente para os trabalhadores, tá? E aí
Com base nesse laudo técnico é que a autoridade regional vai suspender o embargo, suspender a interdição, ou no caso do laudo apontar que não foram feitas as correções solicitadas, ela vai optar por não suspender a interdição ou embargo. Tá? Então, isso vai ser feito através de um novo laudo técnico, apontando qual que é a situação atual, ou seja, se foram ou não feitas as correções solicitadas. Ok? Olha aí. A autoridade regional competente, à vista de relatório circunstanciado, elaborado por agente de inspeção do trabalho que comprove o descumprimento reiterado das disposições legais ou regulamentares sobre SST, poderá convocar um representante legal da empresa para apurar o motivo da irregularidade e propor uma solução para corrigir situações que estejam em desacordo com as exigências legais. Aí, gente, é aquela situação, olha, o agente de fiscalização, ele vai lá, ele lavra um auto de infração, ele solicita correções, ele dá um prazo, o prazo termina, ele volta lá, a situação não foi corrigida, né? Isso começa a acontecer reiteradamente. Olha, a norma está dizendo que, nesse caso, a autoridade regional competente pode convocar a empresa, né, o representante legal da empresa, para ver, olha, o que está acontecendo? Que a gente já foi aí uma vez, deu um prazo para você corrigir o que estava errado em matéria de saúde e segurança do trabalhador, esse prazo passou, a gente voltou aí, a correção não foi feita, os trabalhadores ainda estão expostos ao risco, além do que eles deveriam estar, tá? Então, pode haver essa convocação para uma apuração do que está havendo, ok? Tá. O que é o descumprimento reiterado que a norma traz, né? Olha, quando há um descumprimento reiterado, o representante legal da empresa pode ser convocado, tá? Então, o descumprimento reiterado a que se refere a norma, olha, é a lavratura do auto de infração por 3 vezes no tocante ao descumprimento de um mesmo item da ANR, tá? Então, olha, se o mesmo auto de infração foi lavrado 3 vezes, ou diferentes autos de infração foram lavrados 3 vezes para o mesmo item da norma, tá? Isso já fica caracterizado como sendo um descumprimento reiterado das orientações, das exigências aí da autoridade regional competente, ok? Ou ainda, outra situação, negligência do empregador em cumprir as disposições legais ou regulamentares sobre SST, violando-as reiteradamente, deixando de atender às advertências, intimações ou sanções e sob reiterada ação fiscal por parte dos agentes da inspeção do trabalho, tá? Então, se ele realmente é negligente em cumprir, entendeu? Mesmo alertado, mesmo intimado, mesmo advertido, né? Poxa, se a pessoa não cumpre nada disso, né? Ele pode acabar sendo convocado aí para uma apuração mais aprofundada do que está havendo de errado com essa organização, tá? Beleza. Gente, agora a gente foi bastante breve, tá? Essa primeira parte das penalidades fala do embargo ou da interdição, que são medidas emergenciais, já foram estudadas, né? A gente vai aqui cortar o vídeo só para ficar mais fácil para vocês, tá? E vai no próximo vídeo abordar a parte das multas, tá? Beleza, gente. Até a próxima.